TSE julga 2 ações contra a campanha de Lula. Ao mesmo tempo em que o Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento de outras 3 ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta semana, a Corte vai analisar 2 ações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A coligação da campanha de Bolsonaro em 2022 apresentou as acusações contra a campanha do atual chefe do Executivo. Em caso de condenação, Lula poderia ter o mandato cassado e ficar inelegível por 8 anos. As ações estão previstas na pauta de amanhã, da Corte Eleitoral. No primeiro caso contra Lula, os autores afirmam que a campanha petista cometeu abuso de poder econômico e dos meios de comunicação. Na segunda ação, a campanha de Lula também é acusada de uso indevido de meios de comunicação. A Procuradoria-Geral Eleitoral ofereceu parecer que julga a improcedência do pedido. O mesmo acontece com as 3 ações contra Bolsonaro em julgamento na Corte. Por ser um braço do Ministério Público Federal, mesmo sem ser a autora do processo, a Procuradoria Eleitoral se manifesta nas ações de investigação judicial eleitoral, opinando pela procedência ou pela improcedência dos pedidos. Vamos lá. Bolsonaro tinha 3 semana passada. Começou o julgamento. A MP... O Ministério Público também Eleitoral disse que não, ele também não vê crime no que Bolsonaro fez. Aí começou o julgamento, suspende o julgamento. Ok. Tem mais 3 entrando no Bolsonaro agora. Tem mais 3. O uso do 7 de setembro, do que nós falamos aqui. Tem mais 3. E agora tem as 3 do Lula. Então, como é que vai ficar a corte? Culpa Bolsonaro, culpa Lula... Não tem nada a ver com o Bolsonaro, não tem nada a ver com o Lula. Como é que vai ser esse julgamento? 2 pesos, 2 medidas, mesmo peso, mesma medida. Então, a gente está dando risada, porque assim, é cômico para não ser trágico. Para não ser trágico, mas eu acho que o ponto mais principal aí dessa notícia, não é? Dessas ações da campanha do Lula, questionando a campanha do Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro questionando a campanha do Lula. E aí eu trago aqui para reflexão de quem, né, acompanha aí nossas reflexões aqui. Isso só é possível porque vivemos num país democrático. Pode-se questionar, não é? E aí essa deve ser a principal reflexão, talvez, das pessoas. Na nossa vivência comum, do dia a dia, eu vou trabalhar, estou na minha casa com os meus amigos, parece ser algo extremamente confuso, né? Porque aí parece essa briguinha de ego, não é? De um lado contra o outro, acaba desestabilizando, inclusive, pautas mais importantes que a população, a sociedade brasileira precisa, as reformas de que precisa para geração de emprego, geração de renda, elas acabam ficando sob segundo plano. Sim. Porque os atores políticos, eles estão numa disputa mais específica, né? No entanto, a gente tem que entender que isso é parte do processo democrático, né? Da construção da vida democrática e que vai fortalecendo as instituições sociais, não é? Como você, toda vez que você começa, eu acho muito interessante sua fala inicial, que você cumprimenta os poderes constituídos, e aí o 4º poder, que é a sociedade organizada, ela tem que entender que é necessário, embora às vezes confuso, né? Para a nossa reles mortalidade, no entanto, a sociedade organizada precisa entender que é primordial, é aí que se constrói os alicerces de uma sociedade que vai se desenvolver. Por quê? Porque dá oportunidade do outro questionar, não é? Do outro querer resposta, do outro querer entender. Quando não há democracia, eu mando, né, e você obedece, não é? E ponto. Então, quer dizer, não se constrói, na verdade, nada. Então, mas é confuso, não é? Aí fica essa briguinha de ego, e aí a gente vê que, na verdade, quem acaba perdendo é a sociedade, né? Porque as discussões, existem muitos problemas no país que
precisam e demandam atenção, né, das autoridades constituídas para buscar uma solução, não é? O desemprego está aí ainda muito alto, juros está aí ainda muito alto, não é? Isso atrapalha a economia, isso atrapalha o desenvolvimento e etc, etc. E aí o TSE tem que ficar nesse universo das discussões, dos questionamentos de campanha, tanto de um lado quanto do outro. Ou seja, a campanha, a eleição não acabou ainda, não é? Não acabou ainda. Não acabou. E você disse bem, Reginaldo, que embora nós não satisfeitos, né, nós sempre queremos mais e temos sempre que querer mais, mas devemos entender o quão é bom a democracia. Para você ver, nós estamos discutindo política aqui e ninguém atirou, ninguém soltou bomba, ninguém explodiu nada. Ou seja, o país discute ideologicamente, discute judicialmente, discute legislativamente e, claro, o executivo é o foco. É o foco. Por quê? Porque o executivo é quem traz o país para um lugar melhor ou pior. Sim. Mas que a democracia tem essa virtude, né? Isso mesmo. Tem essa virtude. Ninguém está tendo que correr para a fronteira aqui, muito pelo contrário. As pessoas chegam no país, porque é um país democraticamente, e como todos dizem, né? Um país de dimensões continentais, que tem tudo para ser um dos melhores países do mundo para se viver. Isso mesmo. Isso quem fala não somos nós que moramos aqui. Isso quem fala são as pessoas que vieram de outros lugares do mundo e que encontraram no Brasil um verdadeiro paraíso. Isso mesmo.